Rogerinho, né? Bora lá, Rogério. Comer na hora do programa não dá, né? Aí, Vamos combinar, né? Essa eu fui pego no pulo. Achei que o Vitianos entraria antes que eu. Mas vamos lá, né? Falando rapidamente sobre o mercado coxa branca. Até uma informação aqui que eu tava recebendo agora nos bastidores. O Coritiba que não deve contar com os volantes Bruno Gomes e Andrei para a próxima temporada. Como nós trouxemos ontem em primeira mão para os nossos ouvintes, o Bruno Gomes tem conversas bastante adiantadas com o Fluminense para ser reforço do tricolor carioca para a próxima temporada. Ele que já trabalhou com o técnico Fernando Diniz, que gosta muito do seu futebol, inclusive no momento que o Bruno Gomes chega ao Coritiba, né, emprestado pelo Internacional no ano de 2022, existia ali uma concorrência do próprio Fluminense, porque o Diniz ele gostaria de contar com esse atleta. E agora, com a possibilidade do Diniz perder alguns dos seus jogadores titulares, né, depois de uma valorização após o título da Copa Libertadores, ele acabou indicando o Bruno Gomes, que fez um bom campeonato brasileiro pelo Coritiba e deve seguir para o Rio de Janeiro, né? Estado que inclusive nasceu, né, o Bruno Gomes, ele que é cria do Vasco da Gama. Além do Bruno Gomes, o Andrei também não deve permanecer no Coritiba para a próxima temporada. O Andrei, nós podemos apurar agora há pouco que ele tem uma proposta do futebol japonês e também existem conversas bastante adiantadas. O Andrei, que já havia comunicado à diretoria do Coritiba seu desejo de sair do clube, apesar de ter renovado há poucos meses com o Coritiba, ele não deve permanecer para a próxima temporada. O Ruth Ferreira já sabia disso, o próprio Júnior Chávari já estava contando com isso, até seriam esses os motivos do Coritiba estar se movimentando nessa janela de transferências e trazendo volantes, né, como foi o caso do Arilson, o primeiro jogador que o Coritiba teve um acordo selado para o próximo ano. Também o Vini Paulista, que está muito perto, deve ser anunciado para o Coritiba ainda essa semana, né, se não hoje, no mais tardar amanhã. E aí, né, o Coritiba tem esses jogadores que são considerados ali importantes para o seu elenco, né, são referências técnicas para o time. Mas a tendência é que o Andrei deva seguir também para o futebol japonês para o ano de 2024. Então o Coxa está perdendo a dupla de volantes que talvez seriam os titulares, né? Ao lado do Sebas, seriam os titulares para o próximo ano. Bruno Gomes, muito próximo do Fluminense, e o Andrei deve seguir para o futebol japonês em 2024. TT. Bruno Gomes dificilmente permanece, turma. E o Andrei, né? A questão do Japão. Cara, assim, tô surpreso. Eu também fico surpreendido. Peraí, antes de você comentar, o Rogério, o Marcos Rodrigues está perguntando qual a porcentagem que o Coritiba tem do Bruno Gomes. Do Bruno Gomes, o Coritiba tem 50%, né? Adquiriu junto ao Internacional no início desse ano. O Coritiba pagou 4,5 milhões por 50% dos direitos do Bruno Gomes. Também é um atleta que a diretoria do Coritiba entende que está valorizado, né? Não são muitos os jogadores que se valorizaram durante essa temporada, mas sem dúvida os principais deles são Marcelino Moreno e Bruno Gomes. Eu não imagino que o Coritiba deva estar adotando uma postura muito diferente daquilo que tem em relação ao Marcelino Moreno, né? Pelo menos aquele ganho de 100%, né? Que é mais ou menos essa a conta que a diretoria fez em relação ao Moreno. Eu acho que o Bruno Gomes deve estar por aí, até porque ele foi um jogador que acabou despertando o interesse de outros clubes do futebol brasileiro. Não foi só o Fluminense que consultou a situação do Bruno Gomes. Então é um atleta que é valorizado, inclusive é um atleta que tem uma margem de crescimento e de possível retorno financeiro muito maior do que o Marcelino, ao meu ver. Porque o Bruno Gomes, a gente tem que lembrar que, além de ele ter um contrato mais longo até o final de 2027, ele tem apenas 22 anos. Então ele é um jogador que pode ainda se desenvolver ainda mais que o Marcelino Moreno e é um ativo do clube aí que é bastante interessante. E para complementar, pergunta aqui o Guilherme Dantas, quanto o Coritiba pagou neles e quanto vai receber? Você tem ideia desses valores?
O Andrei, quando chega no Coritiba, ele chega como agente livre, né? O Coritiba contrata o Andrei no momento que ele não tinha mais nenhum vínculo com o Vasco da Gama. Então ele chega sem custos para o Coritiba. E no último ano, né, no mês de setembro, ele acabou renovando o seu contrato por mais 2 anos. E aí ele veio para o Coritiba pelas bonificações, né? Mas o Coritiba acabou não comprando, não adquirindo esse jogador de nenhum outro clube. Ele vem livre no mercado. Já o Bruno Gomes, ele chega do Internacional, o Coritiba paga pelo empréstimo dele, é verdade, mas pelos direitos federativos o Coxa pagou 4,5 milhões de reais. E aí os valores ainda são tratados em sigilo, mas o Coxa já havia afirmado, esses atletas só saem em uma negociação definitiva. Os clubes que procuraram emprestar atletas do Coritiba, pelo menos esses valorizados, esses que o Coritiba vê uma possibilidade de retorno financeiro, o clube não cogita liberar eles de outra forma que não seja a venda. O Bruno é um dos caras que eu não me importaria em emprestar. Porque é muito jovem e porque tem potencial. 22 anos. Esse dá pra tem ir um voltar. potencial gigantesco. Dá pra, não só pra ir voltar, mas dá pra ir ser muito valorizado. Por exemplo, vai pra um Fluminense da vida. Pode ser muito valorizado, o Fluminense mesmo pagar mais do que pagaria agora. E o Diniz... Agora o Moreno, por exemplo, tem 28 para 29 anos, aí beleza, pra mim não tem. E o próprio Andrei, que se não me engano tem 27 já. O Andrei tem 26 ou 27. E o Bruno Gomes... O Andrei é um pouco mais novo, acho. E o Bruno Gomes jogando no Fluminense, com o Diniz técnico da seleção brasileira... 25 anos, Andrei. Não me surpreenderia se daqui a pouco o Diniz dá uns 5 minutos nele lá e leva o Bruno Gomes pra seleção. Não por nada, mas o Bruno Gomes, esse estilo do Fernando Diniz com o André... Imagina o meio campo, André, Bruno Gomes e Renato Augusto, gente. Cara, é um baita de meio de É campo. um baita do meio campo, um time que tem Cano e John Kennedy, e e assim, tem o Keno, e tem o Ganso, Arias. e tem o Marcelo, e tem o Arias. O Fluminense foi sem querer campeão da Copa Libertadores esse ano, porque ninguém esperava. Tá. Ninguém esperava, no começo do ano, que o Fluminense ia ganhar a Copa Libertadores. Foi uma surpresa. E tá montando um dos melhores elencos do país. Teve um santista que escreveu assim lá em 2021: o Santos só cai no dia que o Fluminense ganhar a Libertadores e o São Paulo ganhar a Copa do Brasil. Aconteceu esse ano. E assim, Chegou então, o dia. O Andrei, tudo bem, indo pro 2021 Japão, o cara escreveu o isso. Coxa vai lucrar com o Andrei, porque o Andrei veio de graça, renovou o contrato nessa temporada, né? O contrato dele ia até o final de 2023, ele renovou o contrato durante a temporada, né? E o Andrei, o Rogério mesmo já falou isso aqui, eu já falei isso, tô falando o ano inteiro quando falavam, o Andrei tem que ser titular. O Andrei tava muito mal em treinamento. O Andrei é um dos que menos corria em treinamento nos dados da análise de desempenho do clube, né? Então, se o Andrei não quer ficar, boa sorte, vai pro Japão, né? Quem sabe volte a jogar o futebol que mostrou muito ano passado no Coritiba, até a lesão, né? Agora, o Bruno pra mim é uma perda significativa, né? E eu entendo o Bruno não ficar numa Série B, porque o Bruno tem um potencial gigantesco e tem um monte de time de olho, né? Então é bem importante que seja feita uma negociação boa. Sim. E aí vou cair no que eu já disse aqui no Bate-Pronto algumas vezes. O Coritiba tem que mesmo ser firme nisso. Não pode abrir mão. Vai pagar, vai levar, vai, por mais que a gente pagou, vai ter um lucro. Beleza, se não negociaria. Agora 12:51 minutos. Todo